Boa noite. Estamos aguardando aqui o início da nossa semana Allan Kardec. Para iniciarmos às 19h30, fazermos a nossa prece inicial. Nesse meio tempo, se alguém quiser dar um retorno da imagem, do som, ok, a gente agradece. E queremos também já reiterar o convite, porque teremos essas palestras sempre às 19h30, a partir de hoje até sábado, na nossa Semana Allan Kardec. Contamos com a participação de todos vocês. As casas espíritas de umas se unem nesse ideal de discutir noções de Kardec e também do livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, onde nós vamos basear os nossos estudos da semana. Já estão me dizendo aqui que o som e imagem estão ótimos, eu agradeço. Estamos quase iniciando. Vamos elevando o nosso pensamento e rogando a espiritualidade que abençoe todas as pessoas imbuídas nesse ideal, todas as casas espíritas que se unem, todos aqueles que vão estar conosco e que estão trabalhando para que essa semana aconteça. São inúmeros irmãos. Nós não estamos sozinhos aqui no plano terreno e também na espiritualidade, com certeza. E também reiteramos também a ajuda de todos na divulgação da semana. Estar convidando aquelas pessoas que podem estar conosco aqui, visualizando, ouvindo esses temas importantes para a nossa evolução espiritual. Então, vamos repassar, porque podemos também divulgar, colaborar nessa divulgação. Começaremos pontualmente às 19h30, estamos aguardando, estamos aqui junto com a espiritualidade maior, também nesse horário pré-determinado pela organização e também pela espiritualidade. Boa noite a todos nossos irmãos de ideal espírita, pessoas simpatizantes, irmãos de outras crenças religiosas que se fazem também presente nesse momento. É com imensa alegria que damos abertura hoje à nossa Semana Allan Kardec, 11ª Semana Allan Kardec de Umas. Queremos agradecer a
toda a Aliança Espírita pelo convite. E, a partir desse momento, eu convido todos aqueles que estiverem conosco para fecharem os seus olhos, elevarem o seu pensamento a Deus, pedir, rogar aos bons espíritos que estejam conosco, nos abençoando, envolvendo nossas famílias, protegendo aqueles a quem tanto amamos, nos dando força, coragem para vencer os desafios do caminho. Senhor Jesus, abençoe o movimento espírita de Inhumas, abençoe a nossa semana Allan Kardec, que seja uma semana de aprendizado, de fé e, sobretudo, de amor ao próximo. Esteja conosco, Senhor, nessa caminhada, porque o Senhor é o nosso guia, a nossa proteção. Envolva-nos com pensamentos de amor, de paz. Envolva a humanidade inteira nessa sintonia do bem. Que o Senhor possa estar presente em cada ação, em cada pensamento, em cada oração. E juntos, irmanados ao alto, vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje, a primeira palestra da semana Allan Kardec ficou por conta da instituição espírita Lar de Jesus. E o tema da palestra é Arte, uma conquista do espírito imortal. Deus, nosso Pai, não abandona os seus filhos. Como um bom pai, ele está presente em cada um de nós. Centelhas divinas do seu imenso e inesgotável amor. E dentro de nós carregamos essa chama que nos une ao alto. De repente, fomos levados a nos recolher, a voltar os olhos para nós mesmos, a voltar os olhos para esse próximo, tão próximo, os nossos familiares, as pessoas que habitam conosco dentro das quatro paredes daquilo que chamamos de lar, e redescobrir essas pessoas, redescobrir a sua caminhada, a sua trajetória, verificar que não estamos sozinhos e fomos levados a olhar para nós mesmos, para a nossa própria caminhada, aquilo que devemos melhorar, aquilo que devemos aprender, aquilo que devemos reforçar no que já conquistamos de valores e ajudar o outro, que às vezes a gente estava tão distante e que ao mesmo tempo estava ao nosso lado, muitas das vezes esquecido, muitas das vezes com os seus problemas, as suas aflições. E nós, no tumulto do dia a dia, da rotina, da correria, estávamos distantes, mesmo estando tão próximos dos corpos físicos dessas pessoas. De repente, nós fomos levados a olhar a humanidade inteira, as suas dores, os seus sofrimentos, físicos e morais, e a despertar o olhar para os nossos irmãos ao redor do mundo, a ver o outro com as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas carências. E no meio desse caos,
desse aparente caos, nos lembramos de Deus. Surge Deus, na sua magnitude, na sua onipotência, naquele Pai amoroso, nos dizendo: é preciso prosseguir, é preciso ter fé, é preciso continuar caminhando. E quando a gente vê as mazelas do outro, as dores do outro, nós vemos essa própria divindade em nós, capazes de auxiliar. E o Pai não nos deixa sozinho. Ele nos dá, nessas descobertas que nós fazemos ultimamente, dois grandes instrumentos de evolução. Uma é a fé. A outra é a arte. E eu queria aqui destacar duas imagens significativas dessas forças divinas que o Pai nos oferece nesses momentos de tribulação, a qual nós, a humanidade inteira, pede, clama a Ele uma luz. Na fé, eu queria destacar uma das imagens mais marcantes desses últimos dias, creio eu, onde as religiões se unem em torno de um propósito que é ajudar o ser humano, independente de raça, independente de credo. Mas eu queria destacar aqui a imagem de um líder religioso, que é o Papa Francisco, caminhando solitariamente na Praça de São Pedro. E parecia carregar as dores da humanidade inteira. Quem não se lembra dessa imagem? Orando, e ele disse, em meio às suas orações: Pai, não nos deixe entregue à tempestade. Auxilia-nos a passar por tudo isso. E naquele momento ali, ele estava retratando a todos nós, independente daquilo que acreditamos. Ele carregava com ele toda a humanidade, não estava sozinho. Porque oravam juntos, cada qual à sua maneira. E a oração tem nos sido um canal precioso nesses momentos difíceis. Porque temos que manter o equilíbrio para ajudar o irmão a ter também o equilíbrio. Somos chamados, mais do que nunca, nesses tempos, a ser luz. Disse Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens. É nesses momentos conturbados que nós temos o dever de nos fortalecer para fortalecer os outros que estão à nossa volta, de auxiliar aquilo que podemos. E a oração é uma ferramenta importante porque ela vence barreiras, distâncias. Nós espíritas acreditamos nas forças vibracionais que ela pode transpor e chegar até aqueles a quem nós a dirigimos. Não importa distâncias, barreiras, a oração, como dizia Santo Agostinho, a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. A outra imagem que eu queria destacar aqui, que diz respeito ao assunto que nós vamos estar abordando mais diretamente, é a outra ferramenta que Deus nos envia nesse momento. A arte pura, a arte elevada. E eu gostaria de relembrar nesses momentos de isolamento todos aqueles artistas. Quem não viu aqueles inúmeros artistas espalhados pelo mundo nas sacadas de seus apartamentos, levando a arte aos corações e transmitindo depois a todos pelos meios tecnológicos.
E a outra imagem que a partir disso eu destaco é do cantor lírico Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, ele estava hoje também fazendo uma live na Catedral de Milão, vazia, na Itália. E me chamou bastante a atenção porque no início da sua transmissão tiveram algumas tomadas, filmagens de várias cidades italianas, onde reinava o silêncio, mas nós podíamos escutar a sua voz cantando uma belíssima Ave Maria, numa catedral de Milão vazia. O sentido da arte, achar, redescobrir a beleza no momento de dor. Esse é o sentido que vamos tratar aqui como uma conquista do espírito imortal. Existia um relato num artigo de uma escritora chamada Toni Morrison. Foi a primeira negra americana, a primeira negra a ganhar um prêmio Nobel de Literatura pelos seus escritos. Mas num determinado momento, ela pega o telefone, momento de desesperança, e liga para uma colega, uma amiga, melhor dizendo, e diz a ela: eu não quero fazer mais arte. Eu não quero mais escrever, não quero mais produzir arte, porque eu estou cansada. Nós estamos vivendo tempos muito sombrios, eu não quero fazer arte em tempos sombrios. A qual a amiga dela respondeu: você está equivocada, porque é justamente nesses momentos de temor que a sua arte deve se manifestar, não só nos momentos alegres, mas principalmente nos momentos de melancolia, nos momentos de tristeza, é que a arte deve buscar a sua elevação para ajudar o outro. Esse é o sentido verdadeiro. E podemos perceber que a arte tem esse dom de trazer a beleza nesses momentos de dor e de confortar. Então, estamos tendo inúmeros exemplos da eficácia. E quando eu estou falando de arte, eu estou falando de todas as manifestações artísticas, desde uma pintura, desde uma dança, desde uma música tocada ou cantada, qualquer movimento que traz o belo à tona. Então, são duas ferramentas importantíssimas que nós temos hoje para seguir: a fé e a arte. E quando nós nos referimos à arte, nós vamos lembrar aqui da obra psicografada por Chico Xavier, na década de 40, O Consolador, ditada pelo Espírito Emmanuel. Essa obra, ela fala sobre vários temas da existência humana, por categorias. Ela vai falar da ciência, ela vai falar da arte, ela vai falar da religião, do ponto de vista da ótica espírita. E eu acredito que uma das mais belas definições de arte foi dada justamente pelo Espírito Emmanuel. Porque se nós formos pesquisar na história dos grandes autores, ninguém chegou a uma denominação exata do que é arte. Mas Emmanuel nos traz aqui uma perspectiva diferente. A arte como instrumento do belo, como uma conquista do espírito imortal. E eu gostaria de, então, compartilhar a definição de Emmanuel para a arte. Está na pergunta número 161 do livro O Consolador, onde perguntam a ele: o que é arte? E ele diz: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas.
ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tangir as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então, Emmanuel traz uma definição da arte, daquela arte pura que aproxima do Criador. Então, a arte como uma manifestação do belo, mas desprovida das ambições terrenas, porque o artista, e isso vem na pergunta seguinte, ele pode ser um missionário da arte, desde que ele se desprenda dos seus interesses terrenos. E quando a gente fala desprender dos interesses terrenos, nós estamos falando aqui das vaidades pessoais, nós estamos falando do orgulho, do egoísmo, de tantos sentimentos ainda que acompanham o homem em sua trajetória. O artista não está desconectado dessas realidades, porque o artista, ele é um filtro do seu tempo. Ele vai plasmar ali na tela, na sua dança, na sua música, o contexto social daquele momento. E, logicamente, as suas impressões pessoais também que vão na alma. Então, para ele ser um canal limpo, ele tem que verdadeiramente voltar os seus pensamentos ao próximo. Voltar e para ser um instrumento eficaz, né? Um instrumento capaz de captar essas belezas que vêm do alto. E, na continuação desses estudos, Emmanuel nos diz que o que chega aqui através mesmo desses artistas, dos grandes gênios, que seja, né, da arte em geral, são fragmentos, são inspirações, intuições dos planos superiores. É como se chegassem aqui naquelas músicas clássicas mais lindas, naquelas óperas mais belas, apenas fragmentos daquilo que ressoa nos planos elevados superiores. Então, imaginem a beleza que deve ser, onde a arte é vista na sua máxima contemplação. E isso depois a gente vai tratar no segundo tópico aqui, no outro autor que fala justamente disso, Leon Denis, com o seu livro A Arte no Espiritismo. Então, é necessário burilar, é necessário abrir os sentidos e para tentar captar aquilo de genuíno que vem da espiritualidade. Nas nossas limitações terrenas. E ele trata também da questão do gênio, porque nós tivemos vários artistas que foram considerados gênios aí ao longo da história da arte. E um Beethoven, um Mozart, um Chopin, a gente poderia citar, são tantos artistas, né? Eu citei alguns aqui na música, mas em todas as áreas. E ele diz que o gênio, muitas das vezes, ele é realmente incompreendido pela humanidade. Às vezes ele é reconhecido só depois que ele se vai do plano físico. Um exemplo disso foi Van Gogh, né? Van Gogh, o pintor, ele, na verdade, o seu trabalho foi reconhecido depois que ele desencarnou, né? Então, as suas telas hoje têm um valor altíssimo, mas ele não colheu esses louros da fama enquanto vivo. Foi reconhecido depois, né? Que já tinha retornado ao plano espiritual. E ele fala também sobre a emotividade. E quando ele fala de emotividade,
ele fala também da questão da disciplina, que a emotividade deve ser disciplinada pela fé. Então, a gente lembra muito bem daquilo que Emmanuel já dizia a Chico, né, sobre mediunidade. Disciplina, disciplina, disciplina é o caminho. Então, tudo que excede é prejudicial. Tudo aquilo que extrapola o bom senso. Então, até as nossas emoções, elas devem ser centradas na disciplina. Até quando nós vamos auxiliar, ajudar, nós temos que ser disciplinados até para isso. Temos que saber reconhecer os limites. E Jesus disse: não guardai os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vão acabar com eles, mas amealhai esses tesouros no céu, que são para a eternidade. E é isso, é justamente essa caminhada do bem, né? Essa caminhada do bem é deixar o homem velho e buscar o homem novo. Esse é o sentido também da arte plena, da arte pura, da arte genuína, servir de auxílio para a evolução dos seres. Ninguém está estacionado, todos nós estamos evoluindo. E tudo que a gente faz repercute no universo. Já tinha um filme que dizia isso, mas é uma bem verdade, porque ressoa todas as nossas ações, boas e más. Nós, espíritas, sabemos das leis que regem esse universo, principalmente das leis no que se referem à ação, da lei de ação e de reação. Então, semear coisas boas, esse é o momento. As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão buscando uma palavra amiga, um sorriso. E nós temos as redes sociais para isso. Podemos utilizar nesse momento que estamos distanciados, porque estamos isolados, mas não isolemos os nossos corações. Vamos orar pelo outro, vamos ligar para o outro, vamos falar para o outro. Quantas pessoas eu fiquei imaginando nessas doenças que a gente chama de pós-modernas estão sofrendo dores atrozes nesses momentos. São doenças da alma, como a ansiedade, a depressão. Não vou me prolongar aqui falando sobre elas, porque não sou especialista para caracterizar. Mas já passei por uma experiência recente de ansiedade, de pânico, o ano passado. Então, hoje, eu consigo sentir a dor que essas pessoas estão sentindo. Graças às orações, à espiritualidade, hoje eu me encontro bem, né? Nas minhas atividades normais, mas aqueles que não estão, realmente, devemos auxiliar, devemos, acima de tudo, projetar os bons pensamentos, as boas vibrações, nos ater naquilo que pode ser melhorado, que pode ser compartilhado de bom para auxiliar. São apenas alguns exemplos de algumas dores que nós estamos vivendo, sobretudo nessa atualidade, mas que eu gostaria de compartilhar, porque, como experiência própria, você necessita muito do outro e da compreensão do outro. Então, esses momentos têm sido turbulentos, desculpa, para essas pessoas. Então, é também o momento da gente utilizar a fé e a arte para atingir esses nossos irmãos em suas dores. Só que para isso nós temos que estar fundamentados na oração, porque se eu pretendo auxiliar, eu tenho que ter, no mínimo, condições para isso. E Deus me capacita, nos capacita quando nós nos deixamos ser capacitados por Deus, pela espiritualidade amiga. E Emmanuel, ele fala de uma arte genuinamente cristã. Ele não fala de uma arte que tem que ser catequista, mas ele fala de uma arte que tem que levar, além da beleza,
algum ensinamento que produza um significado de construção positiva para as pessoas. E um espírito chamado Alfred Musset deu um depoimento na Revista Espírita em 1860, no século XIX, para nós termos um conhecimento do que ele está falando. Emmanuel fala também dessa arte cristã. Ele diz assim: o verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, a haste pagã é o verme, a haste cristã é o casulo, a haste espírita será a borboleta, porque a haste espírita ela vem justamente dessa haste elevada, dessa haste cristã. A haste genuína na sua essência, na sua beleza. Queria também compartilhar com vocês, hoje, 12 de abril, também temos uma data referente aqui, vamos, assim, adentrar nesses estudos aí do Espiritismo, na haste, tendo como referência um grande pensador, um grande filósofo da doutrina espírita, que é Leon Denis, e justamente hoje, no dia 12 de abril de 1927, foi o desencarne de Leon Denis, né? Coincidentemente, ou não, né? Porque para nós, espíritas, coincidências às vezes não existem. Leon Denis, ele diz que para nós termos uma ideia de como é essa arte sublime, nos planos espirituais, é tão profunda, tão intensa, tão bela, que chega em nós só esses reflexos, como eu havia dito, nós temos que subir de degrau em degrau na direção da fonte que a emana. E qual é a fonte que a emana? Deus, o Pai maior. E com certeza, nós, nas diferentes vidas que nós temos, nas diferentes estágios desse aprendizado, nós vamos galgando essas escadas, e um dia chegaremos a participar dessa arte plena feita nos planos superiores. Uns irão à frente, outros atrás, mas todos irão num determinado momento, porque o Pai não deixa ninguém para trás, né? Às vezes a caminhada é um pouco mais lenta de um pouco mais acelerada do outro, mas as noções de bondade se estendem a todos os filhos. André Luiz, na sua obra Conduta Cristã, ele diz: colaborar na cristianização da arte sempre que lhe apresentar ocasião. A arte deve ser o belo criando o bom. O belo criando o bom. Aproveitando a beleza, mas essa beleza tem que ser uma beleza dignificante, que eleve, que auxilie nossos irmãos e a nós mesmos nesse processo evolutivo. Essa caminhada é um instrumento a mais nessa caminhada rumo à evolução. Então, essa deve ser bem a nossa meta, de buscar, pensar que nós não estamos sozinhos. Ninguém evolui sozinho. Nós evoluímos no coletivo. E é o coletivo que aprende, no coletivo que a gente sofre, no coletivo que a gente tem os melhores aprendizados, muitas das vezes. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, num terceiro momento, algumas considerações da importância da arte, algumas vivências, na verdade. Vivências. Eu trabalho com arte já há algum tempo. Não sei se foi por isso que me deram esse tema, mas eu gostei do tema. Me sinto confortável para falar desse tema. Então, eu vou dar um depoimento aqui
é rápido, assim, algo bem pessoal mesmo, mas eu acho que se eu vejo que é para crescimento dos nossos irmãos, eu fiquei me indagando por que não compartilhar, né? Dois momentos me marcaram profundamente todo esse trabalho como professor, né, no teatro, nessas apresentações, dois especificamente me marcaram mais profundamente e me ajudaram a crescer como ser. E espero que vocês tirem também alguma lição disso, né? Não que os outros não tenham deixado marcas, mas no sentido de evolução. Bem, em 2017, eu fui convidado para declamar uma poesia no Encontro Fraterno Alto de Souza, promovido pela Casa da Esperança. E eu fui, e foi uma situação meio atípica, porque eu estava com problemas familiares, a minha mãe não estava bem de saúde, na verdade, ela tinha passado por uma cirurgia muito delicada, assim, e conseguiu resistir à cirurgia. Estávamos assim otimistas, mas estávamos assim temerosos aquele dia. Mas eu pensei assim, não, eu irei porque além de eu dar a minha colaboração, eu acho que isso vai fazer bem para mim. E eu fui e declamei essa poesia que eu pretendo até declamar, né, se o tempo permitir aqui ao final, no evento. E dediquei essa poesia a ela. E a minha mãe veio a desencarnar logo naquele dia, mais à noite. Então foi uma semana turbulenta. Nós sabemos que perder entes queridos, assim, difícil para todos, né? Então e justamente naquela semana, no sábado, isso foi no sábado. No sábado seguinte, nós tínhamos uma apresentação do nosso grupo teatral em Goiânia. Era uma peça infantil, uma peça assim, uma comédia infantil, e eu fazia um dos personagens principais da peça. Na verdade, eu fazia o vilão da peça. E aí, todo o grupo se virou para mim e falou assim: o que, que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar essa apresentação? E eu pensei muito, e pensei também, e disse assim: olha, eu quero fazer, eu quero apresentar, eu acho que vai fazer bem para mim, e porque a peça traz assim uma mensagem, né? Tinha uma mensagem toda especial na peça e eu acho também que como nós vamos trabalhar com um público infantil e a gente sabia que a peça era muito engraçada, eu imaginei assim as crianças. Eu acho que aquilo ia fazer bem a elas, né? E fazer bem a mim também naquele momento, né? E aí, mas assim, já de antemão, já vislumbrava o desafio que ia ser. E fui. E eu confesso que foi uma das melhores apresentações, assim, que eu participei, uma das melhores apresentações da peça, sabe? Então, assim, porque, na verdade, nós tivemos um público muito grande. Eu me lembro que as crianças sentavam no chão, do teatro, o teatro superlotou realmente esse dia, e para o artista ter um público grande é a melhor coisa que tem, mas ainda mais um público infantil, e as crianças se divertiam muito, e aquilo me fez muito bem. Então eu vejo assim, aprendi que da dor você pode tirar uma lição, você pode tirar um sorriso, você pode ressignificar a dor. Então foi uma das lições mais importantes que eu acho que a arte me proporcionou. E eu agradeci a Deus depois pela oportunidade de estar ali e ter dito aquele sim, que iríamos fazer, sim, que iríamos, né, encenar. E a outra aconteceu o ano passado, justamente, assim, em vários problemas de saúde, aliás, né, o ano passado, em 2019, na verdade. Vários problemas de saúde, tive um AVC, e aí veio pânico, como eu falei para vocês, então foi assim, o início de 2000, o final de 2018, início de 2019, foi muito assim, complexo. Mas eu tinha muita gente orando por mim, por isso que eu falo que a oração é extremamente importante. Eu agradeço a cada um que se dirigiu o pensamento positivo a mim naquele momento. Mas, enfim, depois que eu passei por toda aquela situação,
perda também de ente querido, meu pai também, nesse processo todo, meu pai também desencarnou. Então foram várias sucessões, assim, eu perdi a noção do tempo, do espaço. Eu estou compartilhando isso aqui porque eu acho que tem relação e aprendizado. E depois que passou tudo, digamos, depois que essa tormenta toda passou, pelo menos se estabeleceu, eu resolvi um dia, um belo dia, escrever algo sobre, sabe? Escrever alguma coisa sobre essas dores da alma, porque ali eu pude ver como é difícil a gente passar por um problema aparentemente que às vezes não é visto, às vezes não é enxergado, muito interno. É terrível. E aí eu escrevi uma poesia um pouco longa e também e resolvi ressignificar tudo isso, essas marcas, porque as marcas do corpo se foram, fiz fisioterapia, então voltei movimento de mão, de pé, tá? Mas as da alma, elas continuaram por um tempo. Elas foram muito complexas de serem curadas, mas foram. E eu escrevi sobre isso como uma forma também de ressignificar. Então, eu digo para vocês, através da arte, a gente pode se ressignificar muita coisa, mas não precisa ser um artista para poder ressignificar, né? A gente pode transformar isso ajudando alguém. E eu pretendo ainda publicar, um amigo fez as ilustrações, um artista plástico, e vamos ver se publicamos esse ano. Vou convidar depois as casas espíritas. Não é uma obra espírita, mas eu acredito que ela toca em temas interessantes. Mas eu falei tudo isso não no sentido do envaidecimento que eu superei essas dificuldades. Eu quis compartilhar com vocês no sentido de que a gente pode ressignificar dores internas. Nós podemos transformar a dor em algo bom. Eu estou aprendendo isso há algum tempo, né? Porque tudo é um aprendizado, né? A gente aprende dia após dia. Gostaria também de, dentro dessa temática, contar para vocês um conto que eu ouvi numa casa espírita há muitos anos atrás. Eu falo isso porque eu deveria ser uma criança naquela época, mas. E ficou a história na minha cabeça, mas eu não sabia de quem era esse conto. E eu pesquisei, destrinchei até encontrar, para poder compartilhar com vocês também. Chama-se A Coisa Mais Bela do Mundo. Dizia-se que um pintor já renomado, um pintor consagrado, desejou criar a sua obra-prima. Ele não se contentava com todas as telas que ele tinha pintado, nem com o seu reconhecimento até então. Ele queria pintar a obra mais linda, a sua obra máxima. E ele deixou a sua casa e saiu pelas estradas poeirentas do mundo. A primeira pessoa que ele encontrou nessas estradas foi um velho sacerdote. E aí o velho sacerdote perguntou para ele o que ele estava fazendo por ali. Ele disse: eu estou procurando a coisa mais bela do mundo para pintar. Aí o sacerdote virou-se para ele e disse: então, a coisa mais bela do mundo você vai encontrar nas crenças, na religião. A coisa mais bela do mundo é a fé. E ele foi embora, agradeceu, foi caminhando de volta para sua casa e pensando: fé, a coisa mais bela do mundo é a fé. E aí no caminho ele se encontrou com uma noiva. E ele perguntou para a noiva também: para você, qual é a coisa mais bela do mundo? E a noiva disse: para mim, a coisa mais bela do mundo é o amor. O amor, porque o amor transforma rico em pobres, ele suaviza as lágrimas, ele faz muito do pouco. Sem amor, não há beleza. E ele continuou sua caminhada de volta ao lar. E ele pensou: bom, a fé, o amor, serão essas as coisas mais belas do mundo?
E aí, finalmente, ele encontrou um soldado que voltava da guerra. O soldado também perguntou o que ele estava fazendo por ali. Ele também disse. E aí, o soldado pegou e virou-se para ele e falou: a coisa mais bela do mundo é a paz. A coisa mais feia do mundo é a guerra. E ele foi embora com essas três palavras: fé, amor, fé, amor e paz. É amor e paz, pensou. Então foi daí que ele entrou na sua casa. E quando ele adentrou na sua casa, ele finalmente deu de cara com a coisa mais bela do mundo. Seus filhos vieram lhe abraçando. E eles viram, e ele viu nos olhos deles, a fé. Sua esposa também veio. E aí ele viu no sorriso da sua esposa o amor. Aí finalmente ele percebeu que a sua casa tinha paz. Ele foi, pintou finalmente o quadro que ele dizia ser a coisa mais bela do mundo. Terminando, ele chamou esse quadro de lar. Vejam, às vezes as belezas estão tão próximas de nós e esse momento nos proporciona justamente reencontrar essas pessoas que vivem conosco, reencontrar o nosso verdadeiro lar, o sentido do lar, da fé, do amor, da paz. A paz dentro do lar. Então a espiritualidade, ela trabalha sempre com um propósito. Até mesmo nas maiores calamidades, nas maiores dores. Tudo tem um sentido de evolução. E aí nós vamos refletir. Como será que estamos vivendo esses momentos turbulentos no que dizem respeito à nossa fé? Como será que estamos utilizando os veículos que nós temos, tecnológicos, para expandir essa fé e para expandir essa outra ferramenta que Deus nos dá, que é a arte? Será que estamos verdadeiramente voltados ao Pai com esse propósito? Será que, mesmo na nossa insignificância, podemos doar um pouco de nós? Já se dizia, Divaldo já dizia, ninguém é tão pobre, ou Chico, não me lembro agora, tão pobre que não possa doar de si ao outro. Tem um momento que nós, principalmente nós espíritas, estamos sendo chamados para sermos aqueles trabalhadores de última hora, sim, de última hora, mas estamos sendo testados na nossa fé. Então, são esses momentos. Nós nos preparamos para esses momentos inconscientemente, através dos estudos, das palestras, das músicas, enfim, do que tivemos contato, mas não só para crescer em nossa evolução, mas evoluir com o outro, justamente para auxiliar o outro nesse processo. Não, como dizia aquela amiga daquela escritora que eu disse lá no início, não apenas nos momentos bons, mas nos momentos também de temor, nos momentos onde parece que a escuridão está tomando conta. Mas já dizia Francisco de Assis, basta um pequenino raio de sol para dissipar as trevas ao redor. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá como ela se sentia diante da sua obra. E aquela senhora franzina, muito humilde, se viu cercada de jornalistas de uma hora para outra. E um jornalista lhe fez essa pergunta: como a senhora se sente perante a obra que a senhora edificou?
E ela, numa extrema humildade, disse uma frase muito significativa: eu sou apenas um lápis na mão de Deus. Eu sou apenas um lápis na mão de Deus. E que ensinamento! Somos instrumentos. Somos instrumentos, muitas das vezes enferrujados, muitas vezes canteados, muitas vezes achando que não vamos conseguir vibrar, não vamos conseguir produzir, mas carregamos, como eu disse no início, uma centelha do amor divino dentro de nós. E temos que aproveitar isso no exemplo agora, do dia a dia, porque isso se faz imprescindível. Já dizia, então, os grandes mestres da espiritualidade maior, através daquela mensagem de Meimei: confia e segue, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus. Tudo passa, tudo se renova, mas o que vem do céu permanecerá, durará. De todos os desditosos, aqueles que estão numa situação mais complicada foram aqueles que perderam a fé em si mesmos e em Deus. Porque um pior martírio é viver a privação da fé, parafraseando Meimei. E eu gostaria de deixar vocês aqui com essa poesia, né, porque o tempo, graças à espiritualidade, né, porque não estamos sozinhos, e eu agradeço a espiritualidade e a vocês também pelos pensamentos. Eu queria deixar essa poesia, ditada por um espírito chamado João de Deus, psicografia de Chico Xavier, Lamentos do Órfão, e que eu não estou sozinho nela. Na verdade, pela sequência natural das coisas, eu iria declamar juntamente com um garoto que me acompanha em todas as apresentações, que é o Henrique. Só que nós fomos impossibilitados de fazer isso, né? Mas eu disse assim: Henrique, vamos fazer o seguinte, você grava você tocando e eu declamo, né? E foi engraçado porque, na verdade, às vezes acontecem coisas que fogem à nossa, né? Ao nosso alcance. E acabou que ele estava assim, o violino dele estragou e ficou só com uma corda. E eu disse a ele: toca com essa corda que sobrou. Você consegue tirar beleza disso. E achei que ficou muito bonito. Eu acho que, às vezes, Deus quer nos mostrar isso, né? De repente, a gente acha que não é capaz de fazer algo, e do nosso pouco, Deus faz muito. Então, essa corda que ficou, eu acho que vai ser muito significativa para nós, nesse momento. Então, eu vou colocar aqui, só um minutinho. Minha mãezinha, alguém me disse que tu te foste triste sem mim. Já não me embalas tua meiguice, e não podias partir assim. Eu creio que tenhas ido pedir a Deus que possui a luz, que de mim faça do teu querido um dos seus anjos, outro Jesus. Mas tanto tempo faz que partistes, que me fugiste sem me levar, que sofre choro saudoso e triste, sem esperanças de te encontrar. Há quantos dias que te procuro chamando em vão. Tudo é silêncio e tristonho escuro, tudo é saudade no coração. Outras crianças alegres vejo, numa alegria eterna e ilusão, que exclamam sorrindo dentro de um beijo: como eu te adoro, minha mamãe. Sinto um anseio sublime e santo
de nos meus braços, mãe, te beijar. E abraço o espaço, beijo o meu pranto. Somente a tristeza vem me afagar. Pergunto à fonte, pergunto à ave, quando é que voltas dos céus supremos? E elas respondem em voz suave, nós não sabemos, nós não sabemos. O mar e a noite me crucificam, multiplicando meus tristes ais. Cheios de angústia, ambos replicam, tua mãezinha não voltas mais. Tanta saudade, e no entanto, vejo-te linda nos sonhos meus, ajoelhada, banhada em pranto, e com as mãos postas aos pés de Deus. Sempre a meus olhos estás bonita, como uma rosa, como um jasmim. Porém sinto que estás aflita com o pensamento junto de mim. Então, tremo de anseio, calo, sorrio, sentindo o anélito dos teus beijos, mas abro os olhos no ar vazio. Quanta amargura que sinto pelo caminho. Volta depressa, guardo-te flores, porque só vivo pensando em ti. Celebraremos nossos amores junto da fonte que canta e ri. Se não voltares, pede Jesus que te conceda por mim em teus braços, mas foge comigo para outra luz. Que assim seja. Eu quero... Me emocionei. Eu quero agradecer a oportunidade, desejar a vocês uma feliz Páscoa, porque hoje é um dia significativo. Para Páscoa, para nós espíritas, também é sentido de renovação. Renovar. E é muito importante aquele momento onde Jesus vence as trevas da morte, porque ali ele mostra às religiões do mundo inteiro que a alma continua viva, além da carne. Então, uma Páscoa abençoada a todos vocês que se conectaram conosco. Que Jesus, esse modelo de amor e bondade, possa estar presente em nossos corações durante toda essa semana, de todos os nossos dias, daqueles que amamos, e convidar vocês para que estejam conosco amanhã. Amanhã nós vamos ter a palestra Família, Escola do Coração. E está responsável o Centro Espírita dos Humildes, nossos irmãos do Centro Espírita dos Humildes, que eu tenho um carinho por todas as casas espíritas, e tenho por eles também, porque às vezes eu estou lá presente com eles também, tenho um carinho também muito especial por eles. E assim, durante toda a semana, vamos usar esses meios tecnológicos para nos reaproximar, né, reaproximar os nossos corações, não deixar que a fé, nossa fé seja abalada nesse momento, mas conscientes de que tudo passa. Isso também passará, como diz Chico. E convido todos vocês para, unidos em pensamento, fechar nesses momentos os olhos, elevar o nosso coração a Deus. Rogar a espiritualidade amiga que esteja conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aprendendo juntos. Obrigado, Pai, por essas vibrações da espiritualidade, por todas as orações das pessoas que se fazem aqui presentes. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa semana, Allan Kardec. Que possa ser uma semana de estudos, de aprendizados para a nossa alma. E assim, irmanados no amor do Pai, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Excelente noite a todos vocês. Muito obrigado.